E aí, meus queridos, bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablan. E nessa videoaula vamos fazer aqui aulas 5 e 6, proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas. Caro estudante, para o desenvolvimento das atividades propostas a seguir será necessário relembrar alguns significados de proporção. Você deverá ficar atento aos comentários e possíveis complementos que o professor fará no decorrer das aulas, pois serão apresentados novos significados de razão, proporção e grandezas. Objetivos da aula: diferenciar relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, identificar as relações de proporcionalidade em escalas, em divisão em partes proporcionais e em taxas de variações de duas grandezas, associar a contextos diversos a relação de proporcionalidade entre grandezas. A proporção é a relação entre duas grandezas. Duas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera um aumento de mesma proporção na medida da segunda grandeza, ou quando uma diminuição da medida da primeira grandeza gera uma diminuição da mesma proporção da medida da segunda grandeza. Quando temos duas grandezas x e y diretamente proporcionais, temos que x vezes y igual a k. Neste caso, k é a constante de proporcionalidade. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira grandeza gera uma diminuição na medida da segunda grandeza na mesma proporção, ou quando a diminuição da medida da primeira grandeza gera um aumento da medida da segunda grandeza na mesma proporção. Quando temos duas grandezas x e y inversamente proporcionais, temos que... Oxi! Nossa! Nossa! O que está escrito aqui, velho? Então, ó, diretamente proporcionais. Tá errado. Isso aqui é inverso. Ó. O produto constante é inversamente... Nossa! Cara, eu desisto, cara. Por que os caras gastam dinheiro com essa porcaria aqui e não faz uma apostilinha estilo cursinho, velho? Faz estilo cursinho com um monte de exercício, pô. Põe essas atividades de nada a ver e ainda faz essas coisas que tem nada a ver. Tá errado isso aqui, hein? Ó. Grandezas inversamente proporcionais, tá vendo? O produto é constante. Quando é diretamente proporcional, a razão é constante. Entendeu? Diretamente proporcional, a razão é constante. Então aqui seria o quê? X por Y. Ou Y por X, né? Tanto faz. A razão é constante. Certo? Diretamente proporcional. Aqui, inversamente proporcional, aí sim, né? Seria o produto. Parece que copiou e colou aqui e deu errado, né? Sem falar que esse trecho aqui, ó, duas grandezas inversamente proporcionais, já tá aqui também, ó. Quer ver, ó? Tá aqui no meio aqui, ó. Você lê esse parágrafo aqui, ó. Por isso que quando eu li aqui, eu falei, oxe, para estar repetindo, né? Ó, duas grandezas diretamente proporcionais quando o aumento de uma medida da grandeza, grandeza. Ou diminuição de uma. Ah, tá, beleza. Não, tá certo aqui, tá certo. Bom, mas enfim, né, mano? É lamentável. Aí tá errado essa porra aqui. Para decorar as mesas de uma escola para a festa junina, serão comprados tecidos coloridos. Suponha que 1 metro de tecido de largura constante custasse isso aqui, R$17,80. Complete a tabela com o respectivo valor a pagar pelo tecido, considerando a quantidade em metros. Então, 1 metro é R$17,80. 2 metros vai ser o dobro. Eu vou usar a calculadora, que eu não estou a fim de fazer conta não. Vou usar a calculadora aqui, ó. Porque a gente sabe fazer a conta, né? A gente só não quer perder tempo, né? Então, vamos usar a calculadora. A calculadora já foi inventada já aqui, a calculadora foi inventada já. Né? Já existe, né, a calculadora, né? Existe para isso, né? Para fazer conta, né? Então, vamos lá. Vamos zerar isso aqui. 2 vezes 17,8. Exatamente, 35,60. O que mais? 4 vezes 17,6. Não, 0,6 não, 0,8, né? Vai dar o quê? 71,20. E finalmente aí, ó, 5 vezes 17,8 é igual a R$89. Tá aí. Não preciso mais de você, calculadora.
Tchau. Letra B. Ao duplicar o comprimento do tecido em metros, o valor a pagar duplicou? Sim. Sim, né? Se 1 metro é tanto, 2 metros vai ser o dobro. Então é só fazer isso aqui, sim. E ao triplicar o tamanho, o valor a pagar triplicou? Sim. Então elas são diretamente proporcionais, né? Tudo que você fizer de uma vai acontecer na outra lá, proporcionalmente, né? Então, esse tipo de relação de proporcionalidade existe entre o comprimento do tecido em metros e o valor a pagar? Ah, tá. Proporcionalidade direta. Vou fazer assim, ó, abreviado, hein? Só vou escrever direta, mas você coloca aí. Proporcionalidade diretamente proporcional, né? São proporcionalidade direta. Que tipo de relação de proporcionalidade direta? Os itens abaixo tratam da relação de proporcionalidade entre duas grandezas. Leia com atenção, classifique as grandezas em diretamente ou inversamente proporcionais. Consumo de combustível em quilômetros percorridos por um automóvel. Consumo de combustível por quilômetro percorrido. Então, teoricamente, né, se a gente for analisar a média, né, porque quando você vai comprar um carro, tá lá no manual do carro que ele faz em média tantos quilômetros por litro. Então, existe uma relação aí entre quilômetro e litro em certas condições. Então, obedecendo certas condições de aceleração, né, não pode ficar pisando que nem um louco, trânsito, estrada ou cidade, então varia muito, tá? Vamos considerar que sim, beleza? Vou considerar que sim, mas fazendo essas ressalvas aí, tá? Então, vou falar que são diretas, quanto maior a distância percorrida, maior é o consumo, né? Mas, de novo, entenda que aqui pode nem ser proporcional, na verdade. Porque, de repente, um cara faz, sei lá, 10 km por litro, viajei, vai. Vamos deixar sim. Sim não, proporcionalidade direta. Viajei. Vamos viajar, não. É direta, porque quilômetro por é direta. Se aumentar a distância, aumenta o consumo diretamente proporcional, beleza? Vamos. A velocidade de um trem e o tempo gasto no percurso. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto. Inversa. Proporcionalidade inversa. Né? Ou inversamente proporcional. A velocidade de um automóvel e a distância percorrida por ele. Também é a mesma coisa do trem lá. Ó. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo gasto. Inversa, né? Até mesmo porque, ó, velocidade média, lembra? Velocidade média é a razão entre a distância e o tempo. Então, a razão aqui, ó, distância e tempo. Já a velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Portanto, o tempo é inversamente proporcional à velocidade. A distância percorrida por um aplicativo de transporte e o valor a pagar no final da corrida. Quanto maior a distância, maior o valor a pagar. É diretamente proporcional? Não. Cara, aqui são situações que na vida real, mano, assim, por exemplo, ó, geralmente eles cobram uma taxa para te pegar. Então já começa a contar já. Depois ele cobra uma taxa por minuto e por distância, sei lá. Então vou falar que, mas não tem opção de não ser, né? Ou é inversa ou é direta. Então vamos colocar que é direta, mas entendeu? Não é tão assim simples. Proporcionalidade direta aqui vou colocar, tá? Número de operários trabalhando e o tempo para realizar um trabalho. Quanto maior o número de operários, menor o tempo. Então é inversa. De novo, existem aí outras variáveis envolvidas. Hein? Os caras podem fazer corpo mole, várias coisas. Às vezes 3 trabalha mais que 10, às vezes. Para melhor compreendermos o significado de grandezas direta e inversamente proporcionais, observe a relação de proporcionalidade nos itens A, B, C e D e as classifique em direta ou inversamente proporcional. 5 litros de combustível, 50 km percorrido. 10 litros de combustível, 100 km percorrido. Então,
Proporcionalidade diretamente proporcionais, ó. Direta porque a razão é a mesma, tá vendo? Ó, 10 por 5 dá 2, 100 por 50 dá 2. Direta. Ou diretamente proporcionais, tá? Você tem que escrever aí bonitinho. E esse daqui? 200 km por hora em 3 horas. 100 km por hora em 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. O que acontece aqui? Velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade... aqui tá estranho, hein? Teria que ser assim, ó. Aqui tá estranho. Parece que inverteu aqui, ó. Quanto maior a velocidade, maior o tempo. Mas é constante, vou ver aqui, ó. 3 por 1,5 dá 2. 200 por 100 dá 2. Nesse caso aqui é inversa, mas tá esquisito. Por quê, né, mano? Inversa porque, ó, aumentou aqui. Se eu diminuir aqui, diminui aqui. Bom, esse exemplo aqui tá meio estranho, viu? Vamos colocar que é direta, porque, né, diminuiu proporcionalmente. Tá vendo as duas aqui, ó? Então, nesse caso, é direta. Só que essa situação não existe, né, mano? Como é que 200 km por hora o cara gasta 3 horas e 100 km por hora gasta 1 hora e 30 minutos? Eu não entendi. Temos duas grandezas, uma é a velocidade e outra é o tempo. Sabemos que a velocidade é inversamente proporcional ao tempo, né? Porque, ó, velocidade média é aquela conta lá, ó, distância pelo tempo. Se a gente passar o tempo multiplicando a velocidade média, nós temos a distância. Então, velocidade é inversamente proporcional ao tempo, tá? Quanto maior o tempo, menor a velocidade. Só que não é o que está acontecendo aqui, ó. Tá estranho esse exemplo aqui, mano. Se a gente for pelo correto aqui, é inversamente proporcional. Tá falando da velocidade e tempo, é inversa, mano. A proporção é inversa. Vou colocar inversa. Mas observe que nesse exemplo aqui tá esquisito, ó. Tá estranho. Reduziu ali. Como é que reduz aqui? Tem que aumentar, né? Se reduzir a velocidade, tem que aumentar o tempo. Ah, que negócio estranho. C. Uma torneira aberta enche a piscina em 12 horas. 4 torneiras abertas enchem a piscina em 3 horas. Aqui, tá vendo? Então, velocidade é estilo esse daqui, ó. Quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então, isso daqui é inversamente proporcional. Essa sim, sem sombra de dúvidas. Agora, essa da velocidade aqui tá esquisita, hein, mano? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um asterisco aqui pra você pensar, hein, mano. Esse exemplo aqui tá furado. 10 pedreiros fazem um muro em 10 horas. Peraí, subiu muito aqui. 25 pedreiros fazem um muro em 4 horas, inversa. Um chocolate custa R$ 2,90. 3 chocolates custa o triplo, né? O triplo de R$ 2,90 é isso aqui? É, então tá certo. Então é direta. Quando aumenta um, o outro aumenta na mesma proporção. Caro estudante, resolva o problema a seguir utilizando diferentes estratégias de cálculo. Discuta também com seus colegas as grandezas relacionadas no problema que são diretamente ou inversamente proporcionais. Uma torneira despeja 20 litros de água por minuto e leva 1 hora para encher uma caixa d'água que estava vazia. Se forem colocadas mais 2 torneiras com a mesma vazão, em quanto tempo elas encherão esta mesma caixa? Ai, ai. É 20 litros por minuto, olha só. Primeiro a gente tem que ver aqui a capacidade da caixa, né? Ó, 20 litros por minuto. Leva 1 hora. Agora serão 3 torneiras. Se eu colocar mais 2, serão 3 torneiras. 3 torneiras. Ok? Então o tempo aqui vai reduzir, vai ser dividido por 3. Reduzido por 3. Então levou 1 hora, agora vai levar 20 minutos. Sem fazer conta, só mentalmente, cara. Só mentalmente, ó. Uma torneira, 1 hora. Se você colocar 2 torneiras, vai reduzir o tempo pela metade. Se você colocar 3 torneiras, vai reduzir o tempo pela terça parte. Então 1 hora dividido por 3 dá 20 minutos. Maurício pagou R$ 90 por uma calça jeans.
Se ele comprasse 2 calças jeans custando esse mesmo valor, pagaria quanto? O dobro, né? R$180. AP, considere as afirmações a seguir. Um pintor leva 1 hora para pintar uma parede. Para pintar 2 paredes em condições idênticas leva 2 horas. Então isso aqui, ó, diretamente proporcional. Um time marcou 2 gols nos primeiros 15 minutos do jogo. Portanto, ao final do primeiro tempo, 45 minutos, ele terá marcado 6 gols. Não necessariamente, mano. Não necessariamente, tem nada a ver, não. Em 1 hora de viagem, um trem com velocidade média constante percorreu 60 km. Mantendo a mesma velocidade média, após 3 horas ele terá percorrido 180 km. Proporcionalidade. A massa de uma pessoa é diretamente proporcional à velocidade? Não. 1 e 3 é proporcional, tá aí, ó. A proporcionalidade entre as grandezas envolvidas apenas nas afirmações 1 e 3. É isso. Tamo junto, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. E qualquer dúvida, comente aí que eu respondo todo mundo, tá bom? É nóis! E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.